boa noite a todos. Boa noite. Isso, e a paz do Senhor para todos. Que Deus continue nos abençoando, falando ao nosso coração. Eu fico muito feliz com a abertura deste trabalho do Sempre. E deixa eu explicar um pouquinho também a você o porquê de tudo isso. Durante algum tempo eu vivi uma vida na itinerância, pregando aqui e ali, viajando, visitando diversos lugares, igrejas. Mas depois de um tempo nasceu um sonho com dois pilares na minha vida. O primeiro pilar era de estar perto da minha casa, da minha família, de conseguir estar perto dos meus. Eu descobri que eu estava cuidando dos filhos dos outros, das famílias dos outros, de outros lugares, e não cuidava da minha casa, pelo menos com a importância, certo, que ela tinha para mim. E também esse lugar que eu amo tanto, que é Xerém. Baseado nisso, a igreja nasceu há 9 anos atrás. Ela faz dia 2 de junho 9 anos. E eu esperava que fosse uma igreja bem pequena, mas ela foi crescendo, e Deus foi mandando pessoas, foi enviando pessoas para cá, e acabou se tornando o que se tornou. E hoje, quando nós oferecemos o trabalho que você acabou de ouvir, o Sempre, a escola, os níveis, certo, da escola, você pode perguntar: mas pastor, deve ter alguma coisa de errado nisso, porque eu estou acostumado a ouvir pessoas, e eu sei que hoje no ambiente de treinamento se cobra muito caro. Mas deixa eu te falar, o que nós estamos fazendo aqui não é um treinamento comum. O que nós estamos fazendo aqui tem a ver com o ministério, com o chamado, tem a ver com o propósito. Por isso, você pode olhar e dizer: bom, eu não vou vir a um evento desse que me cobra apenas R$50. E você tem muita razão de ter esse modelo mental, porque qualquer lugar que você fosse, isso seria muito mais caro. Mas é importante que você entenda que existe um valor além do dinheiro. Dinheiro não é a única moeda. Existem muitas outras formas de se sentir realizado, de se sentir útil. E é por isso que nós estamos buscando investir em pessoas. É por isso que nós estamos buscando ferramentar pessoas e dar às pessoas a oportunidade de receberem um norte. Ninguém aqui quer controlar sua vida. Não. Nós queremos apenas te oferecer uma carta de voo, um documento cujo qual você saiba para onde você está indo. É só isso. Então eu queria que você levasse esse trabalho muito a sério, porque primeiro ele é feito por pessoas bem-sucedidas, que não precisariam estar aqui fazendo nada com o propósito de tirar alguma coisa de você. A maioria das pessoas que passam por aqui, ela tem um propósito: repartir aquilo que receberam de Deus e que conquistaram. Pelo menos nesse ambiente aqui. Em outros ambientes onde nós vamos palestrar, é outra história. Hoje eu posso dizer para você que não apenas no ambiente gospel, mas no ambiente das palestras, talvez, certo, eu seja um dos melhores remunerados hoje no Brasil. O Diogo é um homem bem-sucedido, o Alex um homem bem-sucedido. Eu estou dizendo que não há intenção de retirar nada, e sim de repartir. O que nós vamos fazer aqui e ganharmos é a satisfação de amanhã encontrar você e ver você, certo,
mudando também a vida de outras pessoas com a sua empresa, com os seus negócios, com os seus produtos, com os seus serviços. Um texto bíblico que mais me encanta quando eu vou falar, e eu falo sempre ele na igreja, eu queria que você anotasse aí, por favor, porque vale a pena anotar aquilo que eu vou lhe oferecer. Bom, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 10, no verso 1. Esse foi um texto, e aliás eu falo esse texto na maioria das aberturas das minhas palestras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos, repita comigo, todos, debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Verso 2: e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Uma tradução: mas Deus reprovou a conduta deles, ou da maior parte deles, e por causa disso eles não alcançaram seu objetivo. É mais ou menos essa tradução. Deus não se agradou da maior parte deles, e por causa disso eles pereceram no deserto e não chegaram na terra da promessa. Feche os seus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, glória a Deus, amém. Eu já vi pessoas irem a eventos de imersão com Paulo Vieira, com Tiago Brunet, com Flávio Augusto, com João Kepler, com Janguier Diniz, com Pablo Marçal, com Roberto Chachnik, com Augusto Cury e com os maiores palestrantes, seja no ambiente nacional ou internacional. E desses ambientes saíram pessoas que mudaram de vida, destravaram, acessaram ambientes dentro de si mesmo, ok? Porque para as coisas mudarem ao nosso redor, elas precisam mudar primeiro dentro de nós. E tem pessoas que, se você conversar com elas, elas vão dar testemunhos extraordinários sobre o Brunet, sobre o Marçal, sobre o Paulo Vieira, sobre a Febracis, sobre o seu treinamento no Sebrae. Mas talvez você vai conversar com gente que vai falar mal do Paulo Vieira, que vai falar mal do treinamento do Brunet, que não vai gostar e vai dizer que não teve resultado nenhum com o método CIS, da Febracis. E sabe o que é mais engraçado? É que esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele explica com muita facilidade isso. Ele diz que todos estavam no mesmo lugar. Ele diz que todos estavam vivendo a mesma experiência com Moisés. Todos passaram pelo mar, todos viram a nuvem, as codornizes, o maná que caía do céu, a água que saía da rocha. Mas o verso 5 diz: apesar de todos estarem debaixo das mesmas informações, experiências, grande parte deste povo não teve sucesso. Das duas, uma: quando você sai de um ambiente onde vai te instruir e você sai dali fracassado ou fracassando, duas coisas podem ter acontecido nesse ambiente. Número 1, você pode ter recebido ferramentas ruins, pessoas que não estavam aptas para treinar, que sequer conseguiam resultados positivos na sua própria vida, ok? Viu a oportunidade de treinar outras pessoas e ganhar dinheiro através, de um ambiente
de muita esperteza. Ou então a segunda coisa pode ter acontecido: você não teve o engajamento necessário com as ferramentas que recebeu. Você foi ao evento, pagou caro ou não pagou, você viajou, ficou hospedado no hotel, entrou num evento 9 da manhã, saiu às 3 da manhã, como todo mundo saiu, certo? Uma imersão pesada de muito conteúdo, certo? E não aconteceu nada na sua vida. Mas sabe o que é mais engraçado? Mudou a vida do outro. Sabe o que é mais engraçado? Destravou o outro e não destravou você. Então esse é um texto que fala muito comigo. E ele é tão importante para mim. Bota o 10:1 para mim, por favor. Porque preste atenção como o apóstolo Paulo, ele começa chamando a atenção no verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olha, irmãos, o que eu vou falar agora não pode ser ignorado. O que eu vou falar agora não pode ser jogado fora. O que eu vou falar agora é importantíssimo. E sabe o que é mais interessante? É que esse cara não vai falar de salvação. Ele diz: não podem se ignorar o que eu vou falar agora. E o que eu vou falar agora é que pessoas podem estar na mesma empresa, no mesmo ramo, na mesma igreja, na mesma escola, na mesma universidade. Você acha que todos que estudaram em Harvard viraram gênios e foram bem-sucedidos? Sim ou não? Claro que não. Nem em Oxford e nenhuma das outras, certo? Universidades renomadas. Sempre existe uma parcela de pessoas que não alcança o propósito. E a pergunta é por quê? Primeiro, porque existem medidas, e eu já falei isso aqui. Eu gosto muito do exemplo dos felinos. Eu gosto disso. O que são felinos? A família dos gatos. Nós temos os gatos, os domésticos. Eles são felinos, sim ou não? Mas nós temos os gatos maiores, como um lince, uma jaguatirica. Eles são felinos, sim ou não? Nós temos a onça, o maior, certo, felino das Américas. Ela é um felino, sim ou não? Nós temos o leão, certo? O leão é um felino, sim ou não? Nós temos uma chita, certo? Que também é um felino. Mas eu não sei se você já reparou que um gato não é capaz de pegar um jacaré no Pantanal. Mas você já viu uma onça pegar um jacaré, sim ou não? Sim. Mas uma onça não é capaz de enfrentar um búfalo. Sim ou não? Você já viu um leão matando um búfalo? Qual é o problema? Tu precisa saber que tipo de felino tu é antes de entrar na briga. Porque às vezes você vai para um treinamento onde sobe alguém que te trata como leão e diga para tu: pula. Pula no búfalo. Só que tu é jaguatirica. Tu é felino, tu é vencedor. Você está aí para prosperar, para vencer, para alcançar sucesso. Mas nos felinos de médio porte. Por isso que a escola se dividiu em 3. Porque nós estávamos colocando todo mundo na classe dos leões. Aí você vinha e o pessoal falava: você, quando eu faturei o meu bilhão, faturou o quê? Não, porque tu pode. Não vai rolar, mano. Entendeu? Bilhão é número para poucos, sim ou não? Mas você pode alcançar, sim ou não? Claro, e deve lutar para isso. Mas você precisa saber que tipo e por quê. Senão alguém manda tu fazer algo e te instrui com uma informação errada, entendeu? E você é gato, manda tu pular em cima do crocodilo. Você virou comida. Tá certo? Ou seja, o efeito foi o contrário
ao invés de sucesso, você fracassou. Aí parece que Deus não te ama, parece que o mundo é contra você, porque você, às vezes você quebrou um montão de vezes, porque quis dar uma de leão nessa história. Pare e pense. Então é importante que você entenda primeiro a sua medida. E é isso que a escola propõe, certo? Assuntos que são pertinentes a todos os níveis. Vocês viram ali que tem assuntos que eles repetem em todos os níveis, porque eles são pertinentes para todas as empresas. Agora tem gente que sequer montou uma empresa ainda e já se sente um empresário. Ele está brincando e quer ter sucesso. Negócio não é brincadeira. Se você quer ter sucesso, você tem que tratar com seriedade. E primeiro, parar de tratar seu negócio como um ambiente de diversão. Então eu vou usar outro texto. Anota aí para você ler depois. Quem sabe você se converte. Lucas 14, 26. Coloca para mim o texto. A partir do 26, eu gosto também desse texto, porque Jesus está explicando um assunto e eu quero fazer uma adaptação aqui, ou uma aplicação. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu? Não pode ser meu? Preste atenção, porque Jesus começa a explicar o quanto custa. Ele começa a estabelecer, certo, um modelo de sucesso falando de preço. E ele está, a moeda aqui, ela não é grana, é só para você entender. Mas ele está dizendo que se alguém quiser caminhar com ele, precisa aprender que vai ter que pagar um preço. E o preço é viver diferente do que vive seu pai, que ainda não se converteu, sua mãe, que não se converteu. Quando ele diz aborrecer aqui, ele diz: você vivia um estilo de vida, você foi o primeiro a mudar, e agora a sua mudança inevitavelmente vai criar alguns problemas na vida daqueles, ou no relacionamento com aqueles que precisam de mudança. Por isso que no final ele diz: você vai ter que aborrecer a você mesmo, entrar no confronto, porque é assim que funciona. E ele continua dizendo: olha só, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu. Então ele está estabelecendo o preço. O que ele está dizendo é: antes de vocês virem comigo, eu preciso dizer para vocês quanto custa caminhar comigo. Antes de você ser empresário, você precisa saber o quanto custa ser empresário. Qual é a postura de um empreendedor? Está assim de gente que trabalha 20, 30 anos numa empresa, recebe uma indenização e acha que por causa disso já dá para ser empresário e perde tudo. Ok? Você precisa saber o quanto custa. Ele começa, e agora ele passa algumas instruções bem interessantes. Olha o que ele passa a partir do 28. Pois qual de vós, é uma pergunta, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Preste atenção, que torre? Que torre é essa? O que ele está falando aqui? Qualquer que quiser construir uma torre, primeiro ele se senta para fazer os cálculos, para descobrir quanto custa construir independente da torre que for. Tem gente que para construir uma torre de 3 andares vai ser muito difícil. E se ele não tiver planejamento, ele não constrói uma estrutura de 3 andares. Tem gente que constrói de 100 e com facilidade. Por quê? Porque se sentou primeiro e viu quanto custava. Jesus está falando sobre isso. Ele está perguntando às pessoas. Qualquer pessoa que se envolva seriamente no ambiente de construir alguma coisa, ele precisa avaliar antes
de começar. É isso que ele está dizendo. E ele muda o assunto para ser mais claro. Mas preste atenção, 29. Para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que virem começam a escarnecer dele. Lógico, ele começa a perder. Se ele não concretiza sucesso naquilo que diz que faria, automaticamente ele perde credibilidade. É isso que está acontecendo. E aí, bota o 30, ele vai fazer outra, né? Vamos lá, este começou a edificar e não pôde acabar. Verso 31, ele muda de assunto. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Verso 32, de outra maneira, estando o outro ainda longe, ao invés de ir à guerra, ele manda embaixadores pedindo condições de paz. Preste atenção que os textos que eu disse a você fala de sobriedade, de maturidade, de pessoas que precisam avaliar os custos econômicos. A Bíblia chama alguns dinheiros ou recursos financeiros de pão de dores. Você já viu essa expressão? Você sabe o que é um pão de dor? Um pão de dor é um dinheiro que foi tão difícil para se ganhar que o prazer de tê-lo é inferior à dor ou desgaste de obtê-lo. Esse dinheiro não presta, ele é podre. Então hoje a minha proposta é falar de visão. É por isso que eu preciso mudar a sua visão, te dar um ambiente onde você consiga enxergar as coisas por outro ângulo. Você vai para o mercado americano e alguns lugares do mercado europeu, pessoas estão mudando muitas vezes de cargo, dispostas a ganhar menos só para desenvolverem na área que sempre sonharam em fazer. Pastor, mas não era grana? Não, existe outra moeda. Por isso que para nós, queridinhos, deixa eu te explicar uma coisa, nós da igreja, e não apenas aqui o Projeto Recomeçar, mas eu acredito, todas as igrejas, eu não quero saber o carro que você anda, nem o número da sua conta bancária, né? Ou quanto você tem na sua conta bancária, se você traz sua mulher. Para mim você é um fracassado. Para nós sucesso tem muito mais a ver do que números econômicos. É isso. Se você veio para cá atrás apenas de ganhar dinheiro, você está no lugar errado. Nós queremos que você ganhe dinheiro. Nós queremos que você mude a vida de outras pessoas. Nós queremos que você seja bem casado. Nós queremos que você cuide do seu corpo. Nós queremos que você cuide de sua alma. É isso. Nós queremos que você tenha uma boa convivência familiar. Max Gehring, para mim um dos grandes treinadores, ele diz o seguinte: sucesso tem a ver com sono gostoso, com botar a cabeça no travesseiro e entender, eu tive êxito no ambiente individual, mas eu tive êxito no ambiente coletivo e eu tive êxito no que diz respeito ao reino de Deus. Isso para mim é sucesso.